Acho que foi. Bom, boa noite. Quem estava chegando, já vi que tinha algumas janelinhas aí se abrindo. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a oportunidade de estar aqui com a Marina, com a Fátima. A Marina responsável pelo meu retorno à academia desse jeito tão generoso. A Fátima, eu fui fazer as contas, autora de quem eu li o primeiro livro há 22 anos atrás, tá? E que autorizou, que legitimou a clínica que eu praticava lá na época. Então, estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer também Luan e Vitória, mestrandos lá do nosso grupo de pesquisa, que estão dando todo o apoio lá no Classroom e o apoio técnico aqui como monitores desse nosso curso. Me deram a desnecessária tarefa de apresentar para vocês Marina Ribeiro e Fátima Flori. Apesar de desnecessária, eu trouxe aqui um resuminho, bem resuminho, de um mini currículo delas para dizer para vocês que a Marina é professora livre-docente lá do Instituto de Psicologia da USP, coordenadora do LIPSIC, autora de vários livros e artigos publicados. Os mais recentes são Conversa Sonhante, a função psicanalítica da personalidade, de 2025. Ela é coautora no Chuva na Alma, que eu até trouxe aqui, né, coautora junto com a Fátima e o Luiz Cláudio. Trouxe o livro porque ele dialoga, né, com o artigo que a gente vai trabalhar hoje, do Chuva na Alma, né, a função vitalizadora do analista, do Porquê Klein, organizadora do Porquê Ogden e do Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. Ela é também coordenadora da série da Blucher chamada Academia de Psicanálise, que está tendo uma série de lançamentos super interessantes. A Fátima Flórido, psicanalista com pós-doutorado pela PUC em 2018 e pelo IPUSP em 2024, autora também de vários livros, entre eles o Dos que Moram em Móvel Mar, A Elasticidade da Técnica Psicanalítica, de 2003, que foi aquele que eu li lá quando foi lançado, tá? Asas Presas no Sótão, Psicanálise dos Casos Intratáveis, em 2009, o do Povo do Nevoeiro, em 2019, e coautora no Chuva na Alma, a função vitalizadora do analista, de 2023, além de ter vários artigos publicados aí em periódicos. Né? Elas vão apresentar para a gente o artigo que a gente separou para a aula de hoje, que se chama Dimensões Vitalizantes da Presença e o Lugar do Prazer no Encontro Analítico, que foi publicado em 2025 pela Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental. Depois a gente vai ter a oportunidade de dialogar com as autoras, de conversar a respeito das nossas impressões, das nossas dúvidas sobre o texto que a gente pôde ler previamente. Tá bom? Vou passar a palavra agora para Marina e Fátima. Obrigada, gente. Muito obrigada, Thaís, né, pela apresentação. Obrigada a todos aí pela presença. Luan, eu acho que você pode passar para o próximo slide, né, que é o título do artigo. Esse é um artigo que foi escrito após o término, né, da pesquisa de pós-doutorado da Fátima, né, na qual eu fui supervisora. Então, esse é vamos dizer, é o último artigo, né, na realidade, sobre essa pesquisa, mas que a gente continua investigando, né? Se chama Dimensões Vitalizantes da Presença e o Lugar do Prazer no Encontro Analítico. Próximo, Luan. E no campo da psicanálise, a dor é comumente entendida como motor de transformação, em detrimento do prazer. Há, porém, psicanalistas que destacam que experiências prazerosas também podem gerar desenvolvimento, configurando-se como vetores de vitalização. É isso que a gente vai ver hoje. Próximo, Luan. Através de vários autores, né? No artigo, a Fátima e eu abordamos tanto o Winnicott, o Antonino Ferro, o Giuseppe Civitarese, a Anne Alvares, o Christopher Bolas e a Rachel Peltz.
né? A gente vai trazendo textos e conceitos de todos esses autores, né, que com exceção do Winnicott, mas acho que também a gente pode incluir o Winnicott como um autor contemporâneo, né? São todos autores da psicanálise contemporânea, né? A proposta é justamente apresentar e dialogar com as ideias desses autores, que contribuem com essa compreensão da vitalização no processo analítico e as suas conexões com o prazer, né? A gente vai estar entendendo aqui que a gente está se referindo ao prazer no processo analítico, né? Na dupla analista-paciente. Assim como a vitalização, né, Marina? Uhum. O Isso. que é vitalização, né? Uhum. Isso. Que as perguntas, né, que norteiam o artigo são justamente qual o lugar do prazer do trabalho de análise e qual sua relação com a vitalidade, tanto do analista quanto do paciente, da função vitalizadora do analista, né? Por isso que o subtítulo do livro, esse texto não está no livro, né? Mas algumas das ideias, né, estão presentes no livro. Esse artigo, eu acho que ele foca a questão do prazer, né? Que não está no livro, né? Então, é um texto que foi escrito após, né, o lançamento do livro. O próximo, Luan. Então, a gente propõe apresentar ideias que contribuam para a compreensão desse termo, né, vitalização, de modo a refletir sobre qual dimensão de prazer estamos nos referindo. As situações clínicas vividas no trabalho analítico nos serviram aqui para dialogar sobre a função vitalizadora do analista. Ou seja, a sua companhia viva, né, que é o nome do livro da Anne Alvares, ainda que sujeita a situações de desvitalização. É claro que é sempre uma díade, né? Vitalização, desvitalização. Em outras palavras, um disponibilizar de presenças vitalizantes favorecedoras da experiência de sentir-se vivo e o mais plenamente humano, né? Essa expressão mais plenamente humano é do Thomas Ogden. Eu acho que uma coisa importante, né, é pensar na função, como a Marina falou, né, na função vitalizadora, mas que a vitalidade e a desvitalização estão sempre presentes, não só no paciente, mas também no analista, né? Não, não é como o Winnicott vai falar da dia de mãe e bebê, né? Que a mãe tanto, aí a gente vai mostrar um trecho, né? Que ele fala da mãe e o prazer da mãe com o bebê, né? Mas tem um outro texto, que é o ódio da contratransferência, que ele vai falar dos motivos da mãe odiar o bebê, né? Então, é sempre importante pensar que a desvitalização está presente tanto na vida do paciente quanto na vida do analista e na relação. Uhum. E eu acho que a questão do prazer, né, e a questão da vitalização e da desvitalização, né, elas estão dentro do que a gente chama na psicanálise de vértice ontológico, né? Então, vou falar só brevemente do que diz respeito a esse vértice ontológico. O próximo, Luan. Então, nesse slide, que acho que é uma figura que vocês devem já ter visto em outros lugares, né, que é mais da psicologia da Gestalt, que as duas faces e o vaso, né, eles servem bem como representantes dessa ideia, né, dos vértices oscilantes entre uma psicanálise epistemológica e uma psicanálise ontológica, né, e que estão sempre, vamos dizer, um constitui o outro, né, e eles estão sempre num movimento contínuo, esses dois vértices. O próximo, Luan.
Então, segundo o Ogden, né, ele que vai marcar, né, apesar disso já está no texto ali, mais evidentemente do Bion, né, é o Ogden que marca esse termo psicanálise ontológica, né, e ele vai estar trazendo que a psicanálise epistemológica está mais ligada com a compreensão e as representações, né, tendo o Freud e a Melanie Klein como principais autores. E a psicanálise ontológica, né, tendo Bion e Winnicott como referências. E ela é relativa ao tornar-se e ao campo do não representado e do indiferenciado, né? Então, Não, hum, comenta. Pode falar, Fátima. não, o- a ontológica, né, o Ogden vai falar, né, que apesar da suplementariedade, né, e desse vértice, né, que você está falando, vai falar que a clínica tem apresentado cada vez mais questões ligadas à psicanálise ontológica, né, das pessoas precisarem vir a ser e tornar-se, né, em detrimento à questão do conhecimento e e da, da importância do pensar, né? Do pensar como uma coisa racional, né? Uhum. O pensar do Bion, né? Uhum. O que vamos dizer, né, que aí, complementando, né, essas ideias, né, o que o Winnicott vai estar enfatizando e que a gente enfatiza aqui bastante no texto é a importância do brincar, né, independente do conteúdo do brincar, né, a importância do próprio sonhar, né, independente, por exemplo, de uma interpretação do conteúdo do sonho, né, a própria capacidade de sonhar e a própria capacidade de brincar, né, esse que seria o vértice ontológico. Uhum. O próximo, Luan. Então, o brincar, né, acho que como aí muitos sabem, né, é central na obra do Winnicott, né, talvez alguns não saibam, também na vida dele, né? Ou seja, a obra e a teoria vão se entrelaçando, né? Então, a gente encontra no texto do Winnicott, e aqui a Fátima, né, selecionou essas duas frases, né, que dizem disso. Eu participava ativamente nessa brincadeira que muito nos divertia, né? Ou seja, ele se divertindo ali, né, com os pacientes, né? Ou estávamos os dois encantados em brincar juntos, né? Então, são frases que a gente vai encontrando, vai pensando na obra, né? Essas duas frases foi a Fátima, né, que aí selecionou para a gente, né, para falar desse prazer, desse brincar. Então, a questão do brincar também é importante, né? Assim como pensar o que é vitalização, o que é prazer e o que é brincar, né? Que brincar é uma posição subjetiva, né, do que simplesmente uma questão de estado de humor, né? Então, Uhum, eu acho que poder pensar o Winnicott de uma forma mais profunda, mais complexa, né? Aí conduz a gente a pensar o que é brincar, né? uhum. Então, com o mesmo cuidado em pensar a alegria, precisamos entender o brincar para além das brincadeiras, o que a Fátima estava comentando, né? Ou seja, como uma capacidade do analista se colocar na posição subjetiva, de acordo com as necessidades psíquicas do paciente. É a esse jogo que se refere o Winnicott, né? Como a alegria era uma escolha ética, essa tornou-se o centro da concepção de seu trabalho. E quanto ao brincar, né, nas palavras do próprio Winnicott, se o terapeuta não pode brincar,
isso significa que não é feito para este trabalho. Então, uma coisa importante, né, é pensar que o Winnicott está... as necessidades estão no centro do trabalho do Winnicott, né, e ao encontro de necessidades do paciente, né? O desejo é alguma coisa posterior. E a questão da alegria como escolha ética é uma colocação do Heitor de Macedo. Heitor de Macedo é um psicanalista brasileiro que mora há muitos anos na França, né? E o que seria a alegria como escolha ética? Não é simplesmente um estado de humor, né? É uma posição subjetiva e que está ligada a Spinoza, né? Quando ele fala que a alegria é uma força maior, é uma potência de ser e agir, né? E também tem um outro autor que eu gosto, né? Que chama Clément Rosset, é um francês, né? Que ele veio para o Brasil e ele ficou impressionado como é que o povo brasileiro tão sofrido conseguia sustentar a alegria, né? E aí ele fala da alegria apesar de. Esse apesar de coloca o negativo da vida, né? Tem um texto um conto, um livro da Clarice Lispector, que é Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, que ela fala o tempo todo do apesar de, né? Apesar de morrermos, apesar de doer, né? Poder levar alegria, né? E essa alegria é composição subjetiva, tá? Então, o apesar de vai... outra coisa que o Clément Rosset fala, que é bem interessante, que a alegria é para confrontar o trágico da vida, né? Eu acho que a outra coisa importante de se pensar, né, que tem um equívoco de pensar que o Winnicott é um autor cor-de-rosa, né? Mas ele traz a morte o tempo todo, né? Então, brincar apesar de, né? Tem um texto dele muito legal que eu sugiro, que é a Defesa Maníaca, né? Que vai falar de como lidarmos com a morte, né? E aí a gente precisa de uma defesa maníaca benigna para poder sustentar o trágico da vida, tá? Uhum. No texto do Winnicott, Os Objetivos do Tratamento Psicanalítico, né, ele escreve uma coisa que é citada, né, em muitos textos. Ao praticar psicanálise, tem o propósito de, né, me manter vivo, me manter bem, me manter desperto, né, objetivo ser eu mesmo e me portar bem, né? Isso que a Fátima falou, vamos dizer, que o Winnicott tem palavras simples, né, para coisas muito complexas, né? E às vezes ele é entendido como um autor, né, simples, e ele é extremamente complexo. Então a gente pode pensar que tal vivacidade, né, essa atenção engajada, né, esse é um termo da Rachel Peltz, né, como veremos mais adiante, se apresenta no amor materno que equivale à mãe tomando o bebê de forma viva, sem algo que perturbe a experiência, assim possibilitando um encontro vivo. Winnicott também escreve que a mãe compreende o que o bebê sente porque está viva e tem imaginação, né? Então a gente vai pensar tanto essa díade do início, né, mãe e bebê, né, e a díade analista analisando, né, e essa questão de estar vivo, né, como o Winnicott comenta, né, e ter imaginação.
né? Que é essa capacidade também de sonhar, né? Ou seja, a gente só será capaz, como analista, de ir ao encontro analítico de nossos pacientes se estivermos vitalizados e em contato com a nossa criatividade psíquica, né? E eu acrescento que para a gente ser criativo, né, a gente também precisa estar em contato com as nossas dores psíquicas, né? Ou Uhum, seja, vitalizado para todos os sentimentos, né, Fátima? uhum. Isso, a capacidade de estar vivo, né? Ela é desde a vitalidade, né? E passa pelas várias facetas do viver, inclusive do desejo de deixar de existir, né? Então, para a gente pensar, né? Esse é um texto da Rael Borax, que chama A Capacidade de Estar Vivo, que é bem interessante, que eu sugiro. É só botar na internet que, que aparece, né? E que ela vai especificar o que é a capacidade de estar vivo. E é bem distante, né? Da ideia de ficar vitalizado o tempo todo, né? Tem o, aí a gente vai pensar no paradoxo do Winnicott, né? Que é algo muito caro para ele, muito precioso para ele, né? Então, é o estar vivo, né? E também estar aberto aos vários estados de ser. Então, Winnicott, em uma de suas palestras, né, que se chama O Bebê como Organização em Marcha, né, ele faz, né, uma série de divirta-se, né, vamos dizer ali, para dia de mãe e bebê, né, eu só separei algumas aqui, né, mas no texto, no artigo tem outras, né, que é, vamos dizer, ele fazendo votos, divirta-se, né, divirta-se deixando que as outras pessoas cuidem do mundo, enquanto você está produzindo um de seus membros, divirta-se com a sua concentração interior, quase enamorada de si própria, o bebê e uma parcela tão próxima de si. E divirta-se, né? Ele vai falando várias, né? Divirta-se no sentido de aprecie, né? Viva essa experiência intensa ali, né? Do cuidado com o bebê, né? E a gente também pensando aqui, né? Também nesse divirta-se, né? Com o seu analisando, né? E nesse sentido, o analista, como a mãe, precisa receber o paciente de forma viva, com alegria, como uma forma de recepção atenta, disponível e com interesse genuíno, possibilitando, nas palavras de Ogden, caminhos para o paciente tornar-se mais plenamente si mesmo. Então, só lembrando, né, que a alegria aqui é a alegria enquanto posição ética, né, e esse interesse genuíno, né, que vai ter a ver com a companhia viva, né, eu acho que mesmo que atravessem, né, que o analista atravesse tempos de desvitalização junto com o paciente, né, eu acho que o interesse genuíno, se não me engano, é uma expressão do Ferenczi, né, é algo que não pode se perder, né? Uhum. Em cada bebê existe para o Winnicott uma centelha vital, né? Essa é a expressão que o Winnicott usa, um impulso inato para a vida, sendo esta uma parte que impulsiona o bebê a seguir adiante em seu amadurecimento, né? Que continua ao longo de toda a vida. Então, Goldman, só queria falar da centelha vital, né, que eu adoro, né, eu acho super forte e bonito, né? E a centelha vital é o que é a tendência inata, né,
do bebê, né? Agora, para ela poder ficar acesa, ela vai precisar do ambiente, né? Da mesma maneira, a gente vai pensar a centelha vital no analista, no paciente, né? A gente pode pensar que o paciente chega, apesar das dores, da desvitalização, mas tem uma coisa que o Winnicott fala, que é acreditar na natureza humana, né? Então, acreditar na natureza humana é acreditar que o paciente tem uma centelha vital e que a gente vai ter que cuidar disso. Então, esse outro autor, né, que a gente trabalha, o Goldman, ele escreve assim: no coração da obra de Winnicott está uma persistente preocupação com o impulso para a vida e com a morte que resulta de falhas em criar e descobrir um mundo que pode tolerar sua própria vivacidade. Na verdade, também acreditamos que nossos pacientes carregam, lado a lado ao impulso vital, a morte resultante de ausências inevitáveis da vida, algumas delas impeditivas de encontrarem um mundo que acolha sua vivacidade. Então, vamos dizer, a questão da vitalidade e da desvitalização, elas caminham ali, né, juntas. Né? Uhum. O E paciente... pode falar. Não, pode falar, Fátima, pode falar. Então, tem um texto que é a Psicologia da Loucura, né? Que eu gosto muito também, que ele vai falar que a loucura, né, é algo inerente a todo mundo por causa das falhas que são inevitáveis, né? E ele tem uma frase que é bem interessante, que ele fala que a loucura é a marca mais pessoal do sujeito, né? Pensando, né, na questão de que somos atravessados por falhas, por dores, né? Isso é de todo humano. Então, o paciente necessita de nossa presença vitalizante, né, de nossa alegria ética, né, essa expressão do Heitor de Macedo. Devemos, pois, pensar a alegria como um princípio ético e não restritamente como um traço de humor, né? A Fátima já tinha comentado isso, né? Por outro lado, podemos lidar com tendências por parte de nosso paciente a ausentar-se do contato. Assim como as mães não põem vida em seu bebê, também o analista não põe vida em seu paciente, embora precise convidá-lo para a vida, né? É essencial pontuar que a vitalização convoca a vida, por isso o prazer é tão fundamental. Próximo, Luan. Então, assim como a vitalização, o prazer surge como ferramenta possante ao nosso alcance, considerando tanto o impulso vital quanto os assombros traiçoeiros de morte, o prazer como o solo em que a dor psíquica seja passível de ser metabolizada. Que é importante isso, né? Quer comentar, Fátima? Eu lembro de uma fala do Bolas, né? O Bolas é alguém que é um autor que vai falar do prazer, né? Ele tem um texto que é celebrando a celebração do analista, do analisando pelo analista. Que é o né? próximo slide até, o Luan colocar, sei lá. Esse Então, aqui. e ele falou há muitos anos numa palestra que não se fala, que se fala pouco, que a análise também tem prazer na análise, né? No encontro analítico. Né? Isso, que é esse slide, né, que a Fátima aqui acabou de falar, né, essas dimensões afirmativas da vida em detrimento de um pensamento que prioriza a análise dos processos destrutivos, do ódio, de uma concepção da realidade apontada como fundamentalmente dolorosa, né, o que a gente
tem, vamos dizer, né, uma grande literatura, né, que aponta, né, vamos dizer, para as questões aí da dor, né, e pouca literatura sobre, vamos dizer, como o prazer, né, pode ser também um caminho de metabolização, né, do sofrimento psíquico. O próximo. Então, é muito interessante, né, no lugar da voz neutra, isso está nesse artigo do Bolas, né, a voz do analista possa ser portadora de sentimentos, né, sempre é portadora de sentimentos, né, não como descargas afetivas da personalidade do analista, mas de modo a usá-los em disponibilidade para o esclarecimento analítico, né, ou seja, né, muito para e passo ao fluxo das associações livres. Aqui se destaca o fluxo dos sentimentos, né? Esse aqui é o Bolas. O psicanalista celebra o verdadeiro self por meio de sua resposta afetiva à sua presença. Eu acho que é nesse texto, né, que ele fala. Sim, é nesse texto, exatamente nesse texto, né? Hum. O próximo. Então, mas então, analista e paciente não poderão encontrar prazer no processo analítico, né? Bolas vai na contramão dessa concepção, né? E nós também, né? A gente está aí acompanhando o pensamento do Bolas. Ele considera veementemente e do Winnicott, né? Que a análise gratifica a mente e que ser compreendido é gratificante, assim como a associação livre, o deitar-te no divã, né? O insight. Em suma, falar com o analista é uma experiência diversa de qualquer outra conversa, né? A conversa mais esquisita e mais interessante do mundo, né? E é claro que é uma conversa onde as palavras, né, têm outro sentido, né? Tem outro peso, tem a sensação de que elas valem mais. Ah, Aqui é um texto da Anne Alvares, né, só para vocês perceberem como que vários autores vão falando essa questão do prazer, né, que além do princípio do desprazer, a relevância do prazer na teoria e na técnica psicanalítica. O próximo. A Anne Alvares, ela se remete ao conhecido exemplo do jogo, acho que todos aqui conhecem, né, do Fordá, né, do Freud, né, e é interessante porque ela considera esse jogo como a primeira teoria psicanalítica do brincar, né? Você quer falar disso, Fátima, do jogo? Não, Não? talvez pensar que Anne Alvares, né, ela vai pensar, né, ela vai seguir um pouco a psicologia do desenvolvimento, né? Ela não se diz analista, ela se diz terapeuta, né? Mas com certeza ela tem um trabalho de análise muito profundo, né? E ela vai falar que o conhecimento, né, ela vai dar o exemplo da aprendizagem, né? A aprendizagem sendo vista como fruto de frustração, né? A frustração levando à aprendizagem. E aí ela fala, né, na contramão, do prazer levando à aprendizagem, né? Uhum, uhum. É interessante essa leitura que ela faz, né, do exemplo do Freud, né, porque a criança, né, a gente observa uma criança nessa brincadeira, né, todas as crianças fazem essa brincadeira, né, de jogar e voltar, ou aquela brincadeira de desaparecer e aparecer, né, e o prazer que a criança tem, né, no segundo momento, né, que ela, por exemplo, põe um lençol na frente, né, desaparece, né? E a hora que tira o lençol, e é sempre uma brincadeira onde aparece muito o prazer da criança, né? E ela vai trazer essa leitura do jogo, né? Do carretel, né? Que o Freud fala, né? No sentido da elaboração do distanciamento ali da mãe, né? E da ausência da mãe, como um momento também prazeroso, né? Dessa elaboração, né? É muito interessante essa leitura que ela faz, né, do Freud. O próximo, Luan.
Então, tem esse subitem, né, no artigo, prazer legítimo, um bom motivo para retornar à próxima sessão, né? A gente pegou isso do Antonino Ferro, né, que também vai trazer mais, o Antonino Ferro é um pós-bioniano, né, que vai trazer nesse texto dele o prazer da hora analítica, né, retomando aí uma ideia do Bion, né, como analistas devemos fornecer ao analisando, em todas as sessões, um bom motivo para que volte no encontro seguinte, né, essa vitalização, né, que é também o contato com aquilo que é mais autêntico, né, no sentimento que está presente, por exemplo, numa sessão, né? E isso faz com que o paciente volte, né? E esse contato, né, com esse sentimento, né, ele é vitalizador, essa autenticidade, né, que a gente estava falando aqui nos slides anteriores. Então, o Ferro enumera também outros prazeres, né, as transformações que vivenciamos na trajetória analítica, o jogar, no jogar e no sonho, assim, né, como vamos dizer, ele vai entender também a análise como uma trajetória, né, autobiográfica, e também o prazer do próprio insight, né, o insight, o momento do insight, né, é um momento também de prazer. Próximo. E também é bem interessante como o Ferro aborda o tema da criatividade, destacando o quanto é comum encontrarmos pessoas que têm medo do criar, por trazer à tona o desconhecido, quando na verdade trata-se de um lugar de prazer e transformação. É claro que quando a gente está criando novo, né? E isso pode assustar, né? Então, vivenciar o brincar compartilhado com o analista, aqui entendido como favorecedor de longas travessias analíticas por experiências dolorosas, parece um bom motivo para que o analisando volte à sessão seguinte. Né? Então, Então, fala. lá. Não, pode falar. Não, pode falar, Fátima. Fala assim. Uma coisa que eu tenho pensado, né, muito, é na primeira entrevista, nas primeiras entrevistas, né? O que a gente pode oferecer para o analisando, né? Para ele ter um motivo para se engajar no processo, né? Então, eu acho bem importante a primeira entrevista, as primeiras entrevistas, né? Ajudar o paciente a ficar, né? E aí isso depende de você alcançar o paciente, né? Alcançar é outro termo interessante para a gente usar, né? Uhum. Tem a linguagem de alcance, né, Marina? Sim, tem um outro, enfim, sim, sim. Uhum. Essa outra autora que a gente trabalha aqui, né, que é a Rachel Peltz, que é da Califórnia, ela sugere que devemos estar próximos aos nossos pacientes, atendendo suas experiências vividas a partir de uma abordagem mais fenomenológica do que explicativa, ou seja, algo diverso das dimensões causais ou dos porquês, né, de ficar buscando causa, de ficar buscando explicação, porquês, né? Isso vai de encontro ao Vares e também ao Ferro e ao Ogden, né? Que são essas dimensões descritivas e vitalizantes, né? O Ogden vai escrever de várias formas isso, né? Em vários textos. O próximo, são até do nosso horário aqui. Então, aqui no lugar, né, assim, no lugar de explicar, a prática clínica atual nos dirige ao compreender, entrando no campo do relacionamento analítico de um modo que podemos denominar corporificado. Peltz nos remete novamente a Alvares, quando a autora denomina a aproximação de situações reais a presenças vitalizantes. Então a gente pergunta, né, junto com a Peltz e os outros autores, né, o que é essa presença vitalizadora?
né? Ela se trata de uma presença que desperta momentaneamente a capacidade mais rudimentar em uma pessoa em se sentir viva com ela mesma, né? Seja, em contato, né, com o que ela está sentindo e experienciando. É aquela que permite a alguém se sentir vivo, nos casos mais graves, a nascer de novo. Mas como é que isso acontece? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Auxiliamos o paciente a se sentir vivo ao nos importarmos autenticamente com ele, né? Então, acho que aí a questão da autenticidade do analista é extremamente importante. É do interesse genuíno, né? Do interesse genuíno, isso, da Né? sinceridade. Uhum. Peltzer também leva em conta a linguagem como um vetor de vitalização, referindo-se a interpretações insaturadas que expandem o que é sentido e não perseguem o paciente, né? Não são interpretações explicativas ou causais, né? São interpretações mais, a gente poderia chamar de aberta, né? A autora fala ainda da tarefa nada simples de salvaguardar a segurança de uma interpretação, né? Ou seja, quando, como, de que forma, né? E aqui a gente também se refere aqui ao Thomas Ogden, né? Que o mais importante às vezes não é o conteúdo da fala, né? Mas é o modo, né? O tom da fala, a sonoridade da fala, né? E nem tanto o conteúdo. Então, essa autora, a Peltz, ela traz esse termo que é uma atenção engajada, né, que possibilita que detalhes vitalizantes da vida cotidiana venham a emergir. Portanto, estamos nos referindo a significados em comum, interessar-se, importar-se, oferecer atenção engajada. Consequentemente, tal atenção nos direciona a linguagem que se adapta a cada paciente, né? Então, é uma linguagem única a cada paciente e eu diria até a cada sessão também. A gente já está indo aqui para né, para uma finalização. Tem esse subitem também no artigo, né? A palavra anterior ao entendimento, uma palavra presença. A Então, palavra anterior ao entendimento é uma música do Chico, muito linda, que chama Palavra. Né? Vocês devem conhecer. Ele termina a música falando palavra anterior ao entendimento, palavra. Assim como os autores que aqui visitamos, compreendemos que a celebração do analisando, né, parece se relacionar ao prazer. Acreditamos que cresce o interesse e vem crescendo mesmo, né, pela compreensão do que aqui nomeamos vitalização. Ousamos referirmos-nos que se trata de uma pesquisa relativamente recente, né? Esses textos são todos dos últimos 20 anos, né? É um debate atual que caminha, né, com o pensamento justamente do que a gente tinha falado aqui no início, né, do vértice ontológico da psicanálise. Tem um exemplo, né, que eu acho bem interessante, que é do Bolas, na celebração do Analisando pelo Analista, né, que ele está supervisionando uma analista, né, que atende uma criança que desenhou uma aranha, né? E aí a analista interpreta esse desenho como alguma coisa a ver com agressividade. E ele entende que quando ela desenha a aranha, ela está celebrando a vida, a chegada da vida instintual dela. Né? Então, em vez de interpretar de modo causal, ele falaria, uma aranha, né? Então, é uma coisa delicada, né? Uhum. Quer falar? Não, que leva para um outro caminho, né? Que Uhum. realmente celebra, né? Aí Celebra. o aparecimento da representação, né? Uma aranha, né? Uhum. Então, aqui para a gente finalizar, né, essa apresentação da parte teórica, né, do artigo,
A gente cita uma frase do Civitarese, né, que é o próximo slide aqui, né, que eu acho que diz bem, né, de tudo que a gente está descrevendo aqui em termos teóricos, né, para depois a gente passar para a parte clínica. O próximo, então, o Civitarese escreve assim: só posso me sentir vital aos olhos de alguém. Nesses olhos, você deve ser capaz de se reimaginar de uma forma que o faça sentir-se satisfeito, em essência, amado. Você se torna você mesmo por meio desse espelhamento. Se você sentir friamente refletido, algo dentro de você permanecerá silencioso, inerte, estéril e indefinido. Né? Então, acho que a gente termina essa frase, né, com o artigo com essa frase, porque eu acho que ela condensa aqui tudo que a gente falou. Né? Acho que a Thaís tem um comentário para fazer, né? Que Sim. Bom, dá tempo. obrigada vocês duas pela apresentação. Vou fazer um comentário breve, assim, até pelo avançado da hora, mas primeiro eu preciso dizer que é uma honra, né, talvez até uma grande sorte poder escutar sobre esse artigo pela voz das próprias autoras, né? E vou dizer que a leitura do texto gerou muito prazer, a gente certamente saiu vitalizado dessa leitura, porque para além de todos esses elementos conceituais que vocês bem apresentaram, né, hoje para a gente, o texto também convoca a gente a partir de uma vinheta clínica que dialoga muito com as nossas experiências clínicas. Eu sei que eu posso falar por mim e por todos que estão aqui conosco, que estão na clínica psicanalítica, né? Porque, assim, quem nunca viveu uma experiência de prazer, uma experiência de celebração no encontro analítico, né? Imagino que todos nós. Só que a gente tende, né, pelas tradições psicanalíticas, de fato, a dar mais ênfase no for do que no dá. Então, eu acho que o texto de vocês é muito vitalizador para a nossa clínica, porque muda, né, o foco de luz e nos autoriza, nos permite a também valorizar o lugar do dar, né, do jogo do carretel, lá além do princípio do prazer. Uhum. E aí, com isso, vocês vitalizam uma parte muito importante, essencial da nossa clínica. Mas o que eu queria comentar é que, assim, o texto de vocês traz uma revisão conceitual de vários elementos que eu considero como elementos base da psicanálise clássica, né, da psicanálise tradicional. E vocês, e os autores que vocês vêm trazendo no artigo, parecem empregar uma nova concepção a esses conceitos já tão sabidos. E aí eu queria que a gente pudesse conversar brevemente sobre essas novas concepções, sem buscar uma nova verdade, eu sei que a ideia não é essa, mas para buscar esse estado de abertura, esse estado de receptividade para essas construções teórico-clínicas tão criativas que vêm surgindo na apresentação de vocês. E o primeiro elemento que me parece revisado quando vocês apresentam no artigo é justamente o conceito de prazer, né? Eu fui procurar nos dicionários de psicanálise que eu tenho aqui em casa, que são o Laplanche, Pontalí e o da Rudinesco, e para minha surpresa, eu nunca tinha procurado esse verbete, mas para minha surpresa, não existe o verbete prazer em nenhum desses dois dicionários. No Laplanche, se eu bem me lembro, existe prazer de órgão, né, quando Freud vai falar das pulsões parciais, mas o verbete prazer não existe. Certamente a ideia de prazer, o conceito de prazer está inserido em algum outro verbete, mas me chamou a atenção porque o próprio Bolas que vocês utilizam no texto, ele usa o Webster Dictionary, que é um dicionário de língua inglesa e não um dicionário de psicanálise, né? Uhum. Então, eu queria pedir para vocês comentarem mais sobre essa mudança da concepção, porque a concepção original de prazer está muito relacionada ao equilíbrio do aparelho psíquico, né? A via de descarga, de tensão, que restitui, que restaura a homeostase do aparelho psíquico, né? Mas eu queria pedir para vocês comentarem mais sobre essa compreensão, para que a gente possa fazer uma ode ao prazer legítimo, como vocês propõem, sem correr o risco de tomar a realidade por uma parcialidade
positiva, good vibes, né? Ou de pensar a clínica como um lugar de gratificação para o paciente. Se vocês puderem comentar um pouquinho. Eu acho que se a gente pensar, em vez de gratificação, né? Não é ir ao encontro da gratificação, mas é ir ao encontro da necessidade do paciente, né? Aí eu acho que o Winnicott ajuda bastante, né? São as necessidades do eu, do ego, né? E eu acho que isso é fonte de prazer, né? E a outra fonte de prazer que já foi falada é a questão de ser compreendido, né? Tem uma frase da Radmila Ziguris, né? Não sei se é assim que fala o nome dela, é que ela fala que desde bebê a gente tem necessidade de ser compreendido, né? Então, a compreensão como algo central e fonte de prazer, né? E assim, juntando com Balint, né? Tem a regressão benigna e a regressão maligna, né? A regressão benigna é quando vai ao encontro da necessidade, né? E a regressão maligna é quando vai ao encontro da gratificação, né? Então, essa diferença que você está levantando, né, Thaís? Eu acho que o conceito de necessidade do Winnicott é central para se entender como se chega ao prazer, né? Ao prazer legítimo que a gente está falando, né? Só um comentário breve para a gente encerrar, né? Eu acho que a expressão da criança na brincadeira, né, é visível esse prazer legítimo, né? Tem a dor da ausência da mãe, né? Mas tem um prazer, né, naquilo que se afasta e naquilo que volta, né? E quando volta, né, a expressão é de muito prazer, né? É isso que talvez, por exemplo, somente a Ana Alvares, né, e esses autores mais recentemente vão focando, né, como que faz parte, vamos dizer, da metabolização, né, de situações dolorosas da vida, por exemplo, a ausência da mãe, né, também o prazer. Muito obrigada, viu, pela presença aí de vocês, né? E a gente vai, acho que, fechar esse momento, né? E depois a gente vai passar agora para o segundo momento. Não sei se a Thaís quer comentar mais alguma coisa. Quero agradecer, vou dizer que a gente vai encerrando a gravação por aqui, certo? Vicky, obrigada a quem vai assistir, inclusive, de forma assíncrona.